eu amo a Bíblia. Porque ela me dá todas as respostas que eu preciso, entendeu? Ela se responde. E é o seguinte, ela não me deixa atrapalhado. Eu gosto muito dele. O Salmo de número 103. 103. Porque ele começa com uma passagem bem interessante, né? Bem interessante. Quando ele começa dizendo, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição, quem te coroa de benignidade e de justiça, de sorte que a tua mocidade renova como a águia. Assim como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que eu tenho. Assim como o céu está elevado acima da terra, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Então é a palavra que disse Davi, trazendo Deus, a misericórdia de Deus para conosco, para com o ser humano, né? Então eu gosto bastante desse salmo. Desde a década de 1940, a este abençoado ano de 2023, a presença da Igreja Assembleiana nesta desafiante terra compreende uma história de 83 anos, fartos de alegria, desafios e milagres, quer seja nos antigos lugarejos rurais ou na denominada popularmente Terra Santa. Sua mensagem atingiu a muitos. Por uma visão sociológica, a Assembleia de Deus atualmente é parte do selenense, é parte da cultura, parte da história recente deste lugar, como um elemento formador da composição social nos últimos anos. Sendo assim, é impossível dissociar a população integralmente da influência religiosa, que impactou quase todas as famílias de um modo ou de outro. Daniel 3, capítulo 3, verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de que responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha, do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. No ano de 1940, o pastor José Cândido Rodrigues, sendo pastor em Cururupu, Maranhão, ouviu falar que em Santa Helena havia uma família de crentes. Então, dirigido pelo Espírito Santo, fez a primeira visita evangelística à família Azevedo. Essa família de crentes morava em Pinheiro e lá ouviram pela primeira vez, através do irmão Pedro Durães, a pregação do Evangelho e aceitaram a Jesus como o Salvador de suas vidas. Logo depois, mudaram-se para Santa Helena. Esses irmãos eram Antônio Azevedo e sua irmã Vitória Azevedo e seus filhos Tolentina Azevedo, Patolina Azevedo e Maria Azevedo Silva. Nesse ano foi dirigido o primeiro culto evangelístico em Santa Helena. Nesta visita, o pastor José Cândido Rodrigues deixou a irmã Antônia Azevedo responsável para dirigir o trabalho do Senhor, sendo então a primeira dirigente nesta cidade, onde passou a funcionar em sua residência, a nova congregação, localizada na antiga rua Intendência, hoje Avenida Duque de Caxias, onde funcionava o posto de gasolina Posto Center. A irmã Antônia Azevedo deu continuidade à obra do Senhor, realizando cultos evangelísticos em sua residência. Em um desses cultos, no mesmo ano, 1940, se decidiu a Cristo o irmão Vicente Pavão, do pequeno povoado conhecido Puca da Velha, ou Puca da Cabaça. Nós estamos aqui próximo ao povoado Juncal,
que fica um pouco ali atrás, estamos no caminho que dá acesso ao local da primeira congregação da Assembleia de Deus aqui na região chamada Puca da Velha, ou Puca da Cabaça. Essa congregação que foi pastoreada pelo meu bisavô Vicente Pavão, e nós estamos indo para lá agora. Atualmente, esse povoado não existe mais. A igreja em Santa Helena passou a ser congregação de Pinheiro. O pastor Raimundo Ferreira Mato foi meu pastor nessa época. Ele falou comigo, me dizendo: Abraão, você precisa ir para Santa Helena. E alguns crentes lá antigos, mais velhinhos, e eles estão necessitando de um obreiro para Santa Helena. Movida pelo Espírito Santo, a irmã Antônia Azevedo foi dirigir o primeiro culto na residência do irmão Vicente Pavão. Nesse culto se decidiram a Cristo Maria Costa Pavão, esposa de Vicente Pavão, e sua mãe, Vigília Campos, Antonina Vieira, Florência Costa, Desidério Arouche, Onosô Pavão, conhecido como Nhozinho Pavão, e Nilza Pavão. A partir desse culto foi criada uma nova congregação que funcionava em sua residência. O irmão Vicente Pavão ficou responsável pelos novos convertidos e empossado como o primeiro dirigente dessa congregação. Primeiro que o primeiro dirigente da congregação que foi feita neste local aqui era o meu bisavô Vicente Pavão. E a esposa dele também aceitou o evangelho, juntamente com todos os seus filhos, aparentemente todos se converteram, cunhados. Então toda a minha família, dos meus ancestrais, dos Pavão, dos Costa, praticamente se rendeu ao evangelho nessa época. Todos eles. Os irmãos se juntaram e construíram um pequeno salão de taipa onde passou a funcionar a nova congregação. Eu não cheguei a conhecer o meu bisavô, o Vicente Pavão, mas tenho muito boas lembranças da minha avó, Nilza Pavão, do seu modo de ser, da sua fé prática. E guardo com muito carinho as lembranças das caminhadas que eu fazia com ela, por esses caminhos estreitos aqui da Chapada. E ela tinha um hábito de falar sozinha e de cantar enquanto caminhava. Antigamente eu não entendia o que ela dizia, porque ela falava bem baixinho, mas hoje eu sei que ela trilhava aqueles caminhos falando com Deus. E uma lembrança muito preciosa que eu guardo também é de que no final de cada tarde, de cada dia, ela reunia os netos em volta de uma caixa de madeira onde meu avô guardava farinha. E todos os dias, às 6 horas, nós nos reuníamos ali em torno daquela caixa, dobrávamos os joelhos e orávamos. No dia 23 de novembro de 1940, Jesus batizou a primeira pessoa com o Espírito Santo, a irmã Tolentina Azevedo, que também foi a primeira a ser batizada nas águas, no dia 23 de julho de 1942, pelo pastor José Cândido Rodrigues. O irmão Vicente Pavão apresentou como seus auxiliares Joaquim Frois e Luiz Frois. No ano de 2011, nesse período, eu sempre gostei de estudar e tinha terminado de fazer o curso de missões. E aí eu ouvia sempre a igreja de Belém e as outras igrejas, os pastores convocando as igrejas para fazer a festa do centenário. E todos se empenhando para fazer. E Santa Helena, nesse período, era o pastor Luiz Silvestre Pereira. E nesse período, eu falei com o pastor que seria bom nós organizarmos a festa do centenário, dos 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Nesse centenário, eu também preciso contar um pouco da história da Assembleia de Deus em Santa Helena. Como foi que chegou, como iniciou. Até então, eu imaginava que tinha começado com o pastor Abraão. A maioria dos crentes que eu perguntava, todos diziam, começou através do pastor Abraão, foi o primeiro pastor em Santa Helena. Então eu comecei a procurar os irmãos mais antigos, e aí, para minha surpresa, eu descobri que, na verdade, já existiu uma história mais de 30 anos atrás, antes do pastor Abraão chegar. Desde 2011 que eu venho fazendo essas investigações,
sobre a história da Assembleia de Deus em Santa Helena. O sentimento era algo inexplicável, porque a cada irmão que eu procurava, a cada pessoa, a cada parente daqueles que eram próximos, que eles começavam a falar das suas experiências, de como foi as dificuldades que tiveram e também como era o trabalho aqui, era uma emoção que eu não tinha palavras. Muitas das vezes, no momento que eles estavam relatando os fatos, meus olhos se enchiam de lágrimas de ver a linda história. Ia ficar no esquecimento se não tivesse alguém curioso para buscar essas informações. O irmão Desidério decidiu mudar-se para a cidade de Santa Helena. Então a irmã Josefa Araújo continuou dirigindo a congregação por um tempo, com a cooperação das irmãs Nilza e Compertina. Nós estamos no possível local da antiga casa da irmã Josefa Araújo, que foi uma das obreiras da congregação aqui do Puca da Velha. Ao lado esquerdo temos ruínas da antiga casa do pastor Dionísio Mendes e ao lado direito ruínas da casa da família dos Araújo. Esses foram alguns dos últimos moradores daqui dessa região. Em 28 de abril de 1967, um dia chuvoso de sábado, veio transferido com sua família para a cidade de Santa Helena o presbítero Abraão dos Santos Serra. Do Porão Grande, povoado de Pinheiro, veio para ser o novo dirigente da congregação em Santa Helena. O irmão Alípio Sá foi encontrá-lo no povoado Ponta de Santana. Os mesmos dormiram no povoado Bom Viver, seguindo viagem no dia seguinte. Sem um transporte, veio a pé com sua família e seus filhos, todos bem pequeninos. Sua filha primogênita, Nilber, tinha na época 6 anos de idade e veio andando de Bom Viver a Santa Helena, debaixo de uma chuva que foi o dia inteiro, chegando às 6 horas da tarde em Santa Helena. Ao chegar nesta cidade, foi hospedado na residência do irmão Antônio Barnabé. Eu cheguei na cidade de Santa Helena, me hospedando na casa do meu irmão Antônio Matos, onde eu morei com ele 9 meses. E lá nós dirigimos os primeiros na casa dele. Primeiro culto que eu dirigi no salão, se converteram 8 pessoas. Eu tive que fazer o quê? Construir o templo de alvenaria. Mas nós não tínhamos dinheiro para comprar tijolo, nós não tínhamos dinheiro para comprar madeira. A madeira eu tirei na mata, ali onde hoje é Abacabetes, tirei madeira ali, derrubando pau na mata, puxando madeira. E o que vale que tinha uma serraria de um cidadão lá na Pacabeira, e ele se prontificou a serrar madeira para mim. Ele tinha um motor e tinha uma máquina que ele puxava os paus dentro da mata e levava lá para a serraria e serrava os paus para mim. E os tijolos nós fizemos, e eu trabalhando, aprendi a fazer tijolo lá na olaria de Lili Ferreira, Felisberto Lázaro, filho de Felipe Ferreira. Quando eu cheguei, encontrei Felipe Ferreira, era o pai de Felisberto, e Felisberto, eles trabalhavam na olaria. Em seu ministério foi realizado a festa de lançamento da pedra fundamental do templo, localizado na Praça da Bandeira, número 359. Houve também o batismo em águas e estudos bíblicos ministrados pelo pastor Raimundo Ferreira Barros, que, baseado no Salmo 90, verso 2, usou o seguinte tema: a eternidade de Deus. O pastor Abraão expandiu a evangelização em grande parte do município, abrindo várias congregações. Olha, irmão, nesse tempo era muito difícil. Os crentes, o pessoal não crente, achava que estava errado, tudo errado, que os crentes não estavam certos, que certo era eles. O Senhor deu muito trabalho, irmão, muito trabalho mesmo. Olha, lá na Ponta da Areia, quando eu comecei a trabalhar lá, eu estava novo, tinha muita força nos pulmões. Eu pregava assim, sem microfone, sem nada, assim na rua, e pregava alto. Se eles batiam as portas, tudo e fechavam as portas. Mas eles ouviam porque eu pregava alto. Foi uma luta, irmão, ninguém queria saber. Se era uma luta para ganhar uma alma, precisava ele orar muito. Hoje está fácil, que o povo já está mais convencido, entendeu? Mas naquele tempo era ruim demais.
Em 1979, o pastor Abraão foi transferido para a cidade de Tuntum, sendo substituído pelo pastor Raimundo Ferreira Barros. Com a saída do pastor Raimundo Ferreira Barros, o pastor Cícero Catarino de Souza, que assumiu a igreja e concluiu a nova casa pastoral, apresentou ao ministério como evangelista Dionísio Pacheco Mendes e ao presbitério Zaqueu Lima Santos. Pastor Cícero Catarino, ele era gordão. Um dia ele me convidou para nós ir lá em Queimadas dirigir a ceia. Aí Chicó, no outro dia, ele perguntou, disse, rapaz, o que é aquela pergunta? Eu acho que ele quer me apresentar para o ministério, mas eu não quero ser pastor, não. Eu que disse para Chicó, tá vendo? Eu não quero ser pastor. Aí o pastor Catarino procurou se eu tinha coragem de ir para Lagoa do Mato. Hoje ele é um município, mas nesse tempo era um povoado de Passagem Franca. Município de Passagem Franca, tá vendo? Hoje ele é um município. Aí eu digo, pastor, eu tenho. Ele disse, rapaz, eu vou te apresentar no ministério, tu tem uma chamada para o ministério. Aí, meu irmão, eu fui num culto lá naquela congregação, lá do Juncal. Eu já estava morando aqui. Aí o pastor Raimundo Barros disse, irmão, olha, pastor Raimundo Barros já tinha saído daqui, já era Catarino que estava, mas ele vinha, enquanto ele vinha aqui, ele me disse, olha, o pastor Catarino quer te apresentar, mas não aceita que teu ministério vai começar aqui em Santa Helena. Tu pode te dar lá, mas tua mulher não vai te dar lá. Lá é difícil até da gente comer. Tem até onça lá. Eu conheço a Lagoa do Mato. Aí eu fiquei assim. Aí eu fui na convenção próxima, depois dessa conversa que eu tive com o Catarino. Aí eu disse para ele, pastor, eu não quero ser pastor. Rapaz, não diz isso, rapaz. Tu não é crente? Sou, sim, senhor, mas eu não estou lhe ajudando. Tu vai me ajudar e tal? Ele disse, não é assim. Tu vai trabalhar agora para Jesus. Aí eu tive um sonho, irmão, lá nessa convenção. Eu sonhei 3 vezes, só um sonho. Que eu estava sendo apresentado no ministério e muita gente me abraçando e tal, dando parabéns. Uns eu conheci, outros não. Aí eu vi que a coisa era de Deus mesmo. Pastor Coelho, como gostava de ser chamado, assumiu a igreja e iniciou a construção de um novo templo. Bom, a Fundação da Aliança, o pastor Coelho, ele comprou uma caixa e chegou aqui em casa, me entregou e disse que essa caixa era para me pagar e fundar o trabalho aqui na Aliança. E eu fui aqui na casa da irmã, onde foi começado o trabalho, na casa da irmã G, né? E eu questionei com ele dizendo que não, que eu não ia. Ele disse que eu tinha que ir e tal. Aí eu fui, só que eu fui com um propósito. Eu disse para Deus que se de fato era ele que estava ordenando que fundasse o trabalho, eu ia, no primeiro culto, eu ia orar por 3 pessoas. 3 pessoas. Se fosse mais ou menos, então não era ele não era. E fui lá, dirigi o primeiro culto. No final do culto, na hora do convite, eu fiz o convite e veio 2 pessoas. Veio 2 pessoas. Eu orei pelas 2 pessoas e abrindo a boca, assim, a boca espiritual, eu disse, Deus, está comprovado que não é tu que ordenou. Aí uma moça me chamou e disse, ei, irmão, vem cá. Tem uma pessoa aqui que quer aceitar Jesus, para o senhor orar por ela. Aí a pessoa veio e disse, tudo bem, agora houve a confirmação de que é o senhor que está ordenando. Pastor Coelho fez um grande trabalho nessa cidade. Com a sua transferência veio o pastor Alexandre José Gonçalves. Pastoreou esta igreja por 3 anos, sendo transferido para outra igreja, e foi substituído pelo pastor Brígido Teodoro Frois. Este pastoreou por pouco tempo, sendo também substituído pelo pastor João Damasceno Ferreira, que em seu ministério fez a construção da casa pastoral, deixando-a coberta. Sendo transferido, foi substituído em 3 de julho de 2004 pelo pastor Luiz Silvestre Pereira. Em seu ministério, deu continuidade e concluiu a construção da casa pastoral e também construiu o novo templo da congregação Nova Canaã, tendo como dirigente na época o presbítero Zaqueu Lima. O novo templo da congregação em Goiabal e um templo no povoado Novo Horizonte. Reabriu o trabalho no povoado Apaga Fogo, concluiu a construção do templo central. Então eu fiz uma viagem
atendendo uma agenda. E lá nessa viagem, Deus operou, Jesus curou. Quando eu vim de lá, vim tão renovado, tão alegre, tão feliz. E quando eu cheguei, aí os meninos aqui, os meus funcionários da loja, eles disseram: olha, irmãos, aqui o pastor já esteve aqui, já procurando aqui umas 2 vezes, e ele quer falar com o senhor. Aí eu digo: então tá ok, eu vou aguardar. Sem demora ele chegou. Aí ele veio com a chave da congregação, dizendo: olha, aqui eu estou com aqui uma chave da congregação Canaã. O dirigente de lá entregou e agora, falando com alguns auxiliares, disseram que você é a pessoa ideal para assumir a congregação. Pastor, se os irmãos acham, o senhor também, com certeza Deus já aprovou. Aí foi a congregação, porém lá era um salãozinho, só onde os irmãos congregavam. E certo é que não foi fácil, mas aí foi quando ele disse: olha, mas aqui aí eu tenho um terreno e você pode falar a congregação e pode construir. E certo que Deus nos deu a graça, o privilégio, que foi feito o lançamento da pedra fundamental. Quando completou 1 ano do lançamento, nós estávamos dilacerando a fita simbólica da inauguração. O empenho humano pela fé em Deus promoveu o crescimento maravilhoso, pois esse crescimento veio do maravilhoso conselheiro. A obra de Deus é realizada por pequeninos desconhecidos e grandes que se humilham para ser instrumentalizados, porque quem opera tudo em todos é a graça proveniente de Deus. Minha palavra para essa nova geração que está surgindo é que eles venham de fato se espelhar naqueles que são as nossas raízes, né? Aqueles que foram e ainda são os nossos patriarcas, porque eles trazem de fato, né, o exemplo de verdadeira devoção e cumprimento no ministério de forma integral. Então a minha palavra a essa nova geração é que eles não percam essa referência, mas busque em homens como aqueles que foram e ainda são para nós obreiros que Deus constituiu no estado do Maranhão, deixando para a igreja e ministério um legado irretocável. Deus une pessoas, põe projetos nos seus corações, dá as ferramentas e os materiais, inspira no homem vontade e propósito, e algo novo se cria. Esse projeto realizado na cidade de Santa Helena pela primeira vez agora no período do carnaval deste ano 2023, é um projeto que eu já realizo há 32 anos. Ele nasceu na ilha, em São Luís, na cidade da Vila, em Bratel. Porque nós percebemos que no período do carnaval os crentes se retiram. E quer queira, quer não, espiritualmente, a cidade, o município, o bairro, enfim, ele fica de fato abandonado e entregue às trevas, à maldade. Então nós criamos o projeto chamado 84 Horas de Evangelização e Oração. Então nós organizamos a igreja em departamentos, né? E definimos horários, né? Para que uma equipe fique na evangelização e outra equipe na oração. E assim nós executamos tanto o trabalho de evangelização como oração, buscando a graça de Deus, o revestimento de autoridade, sabedoria e poder, como também clamando pelos próprios habitantes do bairro, aqueles que estão brincando o carnaval. A esperança nasce a cada nova geração e a continuação da história deposita-se nela. A história, como a vemos, é composta de passado, presente e futuro, mas o Criador dos tempos, vidas e nações, tudo já diante dos seus olhos. A obra ou o povo que cria tem um propósito e uma certeza em Deus. Deus estará com o seu povo, nos seus caminhos, na construção de sua vontade, e será seu Deus, do início ao fim. Deus completará a sua obra, que ele começou, para seu louvor
e honra de seu santo nome. Nesse bondoso Deus que esperamos a cada novo dia, a cada novo tempo, nova respiração.